Olá, tudo bem com você? Aqui é o André novamente. Vamos então continuar o curso de Numerologia Consciente. Nós estamos no encontro 11 para falar justamente do número 8. O número 8, como você já sabe, se você pegar e colocar ele na horizontal, você tem o número do infinito, né? Que vai e volta sem parar. Por isso que o número 8 ele tem essa característica de se remeter ao tempo, aos ciclos evolutivos e também à energia, né, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uma outra maneira de ver o número 8, quando se estuda a cosmogênese, é que você acaba vendo que a evolução ela se dá mediante uma lei intermediária, que é tudo hash. Essa lei ela é fixa e acaba regendo toda a manifestação, e de um lado da manifestação, você tem o espírito evoluindo, fazendo toda a sua jornada na matéria. Ele desce a matéria, chega no ponto máximo de densificação, que é justamente o número 4, e depois ele sobe, se sutilizando e adquirindo consciência. Essa é a jornada do espírito na matéria conscientemente. Depois, quando ele chega no final, aí se passa um período de repouso, um período onde acontece uma grande dissolução, e essa dissolução, então, também tem a mesma duração da manifestação anterior. Porém, as coisas não acabam aqui, elas continuam. Eu vou continuar a linha do tempo, que também é a lei, e vou continuar o esquema que eu estou desenhando. Após esse período de repouso, de dissolução, a divindade, manifestada pelo zero, volta a se manifestar novamente para mais um ciclo, e assim por diante. Como vocês podem ver, esse desenho aqui, se você juntar a parte de baixo com a parte de cima, você tem um zero, depois você tem mais um zero, depois você tem mais um zero, e assim por diante. Por isso que o número 8 ele tem essa característica de ser cíclico, de saber o que está fazendo, de ser um visualizador, de ter, na verdade, sendo uma síntese de todo um processo evolucional. Eu vou apagar isso aqui para continuar falando do número 8. Veja o que eu escrevi aqui. O número 8 sendo a oitava coisa. Sempre depois do 7 vem a oitava coisa. Sempre depois do sétimo plano, do sétimo princípio, da sétima consciência, sempre depois que a consciência atinge a sabedoria, aí vem uma oitava coisa, que é a síntese do que veio antes. Essa oitava coisa, ela tem o papel de pegar o melhor do 7 para dar continuidade na evolução. Então, o número 8, como vocês podem perceber, ele representa uma oitava coisa dentro de um sistema sétuplo. Além disso, o número 8 ele é a síntese de tudo que veio antes. Ele traz no seu próprio desenho arquetipal, através da chave fisiológica, duas bolas, a bola de cima e a bola de baixo. Por isso que ele é o número da riqueza. O meu desenho não é perfeito, mas certamente vocês podem abstrair. A bola de cima é exatamente igual à bola de baixo, e a bola de baixo é exatamente igual à bola de cima. Ou seja, pelo próprio desenho nós podemos admitir que o número 8 ele traz um equilíbrio dos dois planos, o equilíbrio espiritual e um equilíbrio material. Por isso que o número 8 é considerado um número da riqueza, porque ele está integrando de forma fluídica tanto em cima quanto embaixo. Por isso que ele é o número da riqueza, da abundância, dos recursos, tanto recursos espirituais quanto recursos materiais. Por ele ser um número, um arquétipo da abundância, da riqueza, ele também acaba se tornando uma autoridade. Uma autoridade, aquele que tem autoridade sobre a abundância, sobre a riqueza. Isso não significa que ele seja dono da riqueza. O
certamente seria aquele que utiliza os recursos para começar. Mas o 8, então, é a autoridade. Ele representa a justiça, a lei entre os homens. Ok? Uma outra maneira de ver o número 8 eu escrevi aqui. Número 8, vamos ler juntos. Distribuição justa dos recursos, do caminho reto, da abundância e da riqueza. Tanto a riqueza de cima, espiritual, quanto a riqueza de baixo, material. Lembrando que exatamente no meio você tem a lei, que a tudo rege. Primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. Causa em cima, leis no meio e efeitos embaixo. Ok? Energético e fluídico, vai e volta. Essa é uma outra característica do 8. Ele é um ponto de energia que sabe o que está fazendo. Ele começa uma jornada, chega até um ponto, repete-se a sua jornada, porém de outra forma, chega no seu final e então acaba retornando num caminho complementar, inverso, porém complementar. O número 8 é o número da fluidez. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Percebam que logo no início, que ele está lá em cima, ele sabe o que ele vai fazer. Ele tem a visualização do que ele vai fazer. Então ele faz. Ele faz todo o seu movimento e retorna. E continua fazendo todo o movimento sem parar. Por isso que ele é um número abundante, fluídico, rico. Equilibrado, sensato, com capacidade de escolha. Ele poderia fazer muitos caminhos. Ele poderia ir para cá, ele poderia ir para lá, ele poderia ser um viajão, mas não. Ele começa e faz um caminho belo, único e possível de repeti-lo sempre que for necessário, tanto em cima quanto embaixo. Uma outra maneira de ver o 8 é que ele é o duplo zero, né? O 0 sendo a manifestação do início, o número 8 sendo conectado pela lei, ele é o primeiro 0 e o segundo 0. Ok? Continuando então, ele gera fluidez pelo próprio desenho, a gente percebe que ele é fluídico. Além disso, ele é prático, objetivo e organizado. Isso falando na hierarquia humana. Ele é um arquétipo da riqueza, das virtudes, da lei e das autoridades. Também chamado de o grande visualizador. Na escola pitagórica, o 8 era tido como o todo-poderoso. O poder ele se remete ao número 1 e o número 8 sendo a grande autoridade. O 8 ele autoriza o 1 a começar, vamos dizer assim. Na hierarquia humana, o 8 se apresenta de uma forma bem interessante. A gente acaba visualizando na hierarquia humana, que ainda está no seu ciclo evolutivo, ainda está no seu 4º dia, né? Ainda se identificando com os seus corpos mentais e fazendo toda a ligação que nós já vimos do quaternário inferior com o triângulo superior, formando 7. Ainda assim, nós podemos falar do 8, visualizando ele no ser humano com muita objetividade. As pessoas que têm o 8 forte nos seus triângulos numéricos, elas costumam ter muita capacidade de objetividade, de mirar o alvo e acertar exatamente no meio. Fluxo, sincronicidade relacionado ao tempo, utilidade, fazendo coisas úteis que geram fluidez, justiça, pessoas justas que valorizam o que é justo, valorizam a divisão justa dos recursos, praticidade, são pessoas muito práticas, né? Na hierarquia humana, o 8 acaba sendo muito prático, muito verdadeiro, muito fluídico. Autoridade, acabam assumindo cargos de autoridade justamente por essa ligação com o infinito, com a abundância da manifestação. Sensatos, ou seja, possuem uma capacidade de escolha, de bom senso muito bacana, muito interessante, e também um grande senso de organização. O número 8, ele certamente tem seus mistérios, porém na hierarquia humana ele se apresenta de uma forma muito prática, muito visível, muito clara, clareza mental, verdade, justiça, praticidade,
poder de visualização. O 8, como o próprio desenho mostra, não é só a riqueza material, a riqueza de baixo, ela também é a riqueza de cima em perfeito equilíbrio. Por isso que o número 8, quando vivido corretamente, é um número de autoridade, porque aquele que tem autoridade é porque ele conhece, é porque ele tem domínio e é porque ele sabe o que fazer com o poder. Por isso, ele é a autoridade. Isso, claro, pela consciência, pela polaridade positiva. Na polaridade negativa, ele acaba, então, invertendo todos esses valores, fazendo o contrário de tudo isso. Ok? Esse, então, o número 8, de forma bem objetiva, clara e fluídica, assim como o arquétipo sugere. Ok? Até o próximo encontro, que é o encontro do número 9. Fraterno abraço.